Olá, seja muito bem-vindo ao canal EQM em português. Vamos para o nosso relato da semana. Bom, a experiência de hoje, confesso para vocês que a mim deixou com um gostinho de quero mais. Pesquisamos bastante para ver se conseguíamos localizar e saber um pouquinho mais da sua história, de como ela está hoje, do que aconteceu. Mas infelizmente não encontramos absolutamente nada. Como os relatos são tirados de livros científicos, onde os médicos colhem relatos para posteriormente publicar artigos científicos e fazer as suas pesquisas sobre a EQM, então aqui particularmente não encontramos a publicação de um livro, não encontramos a sua vida atual, absolutamente nada. Mas eu gostei bastante. Foi uma EQM diferente. Aliás, vamos combinar que cada EQM é de um jeito diferente, mas essa daqui é maravilhosa. Bom, não esqueça, para você ajudar esse canal a continuar crescendo, é só você curtir, comentar, que seja lá com a data, o horário e o lugar de onde você está vendo esse vídeo. Mas você pode também deixar a sua opinião, que eu sempre vou responder para você. Vamos ao nosso relato de hoje. Espero que você goste. Lembre-se, esse é um dos relatos em que não temos muitas informações, apenas que se trata de um paciente que dividiu seu relato para estudo científico e que aconteceu nos Estados Unidos. Vamos lá. Karen Schaefer experimentou uma das EQMs mais únicas que já li. Na EQM, ela foi levada ao futuro, sem o poder de alterá-lo. Aqui está a sua experiência contada com suas próprias palavras. Karen Schaefer. Quando eu era adolescente, eu tive várias experiências psíquicas que frequentemente aconteciam em sonhos. Quando eu fiquei mais velha e com a vida mais agitada, essas experiências diminuíram. Elas quase desapareceram até a gravidez do meu primeiro filho. Pouco depois do nascimento do meu filho, eu tive um sonho horrível de que estaria em um terrível acidente de carro que tiraria minha vida. Durante meses, eu fiquei completamente apavorada, porque eu não queria passar por aquele acidente e deixar o meu filho. Eu tinha um sentimento, uma certeza que me apavorava. Quando eu passasse por aquele acidente, eu ia morrer. Isso acontecia muito comigo. Eu tinha vários sonhos durante a minha adolescência que aconteciam. Então, quando eu tive esse sonho especificamente, eu tinha certeza que eram daqueles. Não dá para explicar muito bem isso para vocês, mas era estranho. Os sonhos que começaram com a minha adolescência e que se cumpriam era como uma visita ao futuro, mas eu não podia mudá-los. Tanto faz se os eventos fossem bons ou ruins, eles simplesmente aconteciam da mesma forma que eu havia experimentado antes em sonho. Outra coisa, eu não controlava. Não era um sonho normal. Eu tinha certeza absoluta de que aquilo iria acontecer. Não era um simples sonho. Pelo sentimento que aquilo despertava em mim. E assim foi, igualzinho. Apesar desses sonhos já terem diminuído muito,
E eu até achar que eles já tinham parado essas minhas premonições e visitas ao futuro, aconteceu quando eu estava grávida do meu primeiro filho. O tempo foi passando e eu completamente apavorada. Quando meu filho tinha 7 meses de idade, eu me convenci de que era apenas um sonho e de que eu devia estar enganada. Aquilo não iria acontecer. Eu tinha saído da escola naquele dia. Eu queria pegar o meu filho na casa da sua avó e voltar correndo para assistir a um jogo de beisebol. Era a maneira perfeita de passar a tarde com o meu filho. Eu estava dirigindo e, ao sair da autoestrada com cautela, como sempre fiz uma curva à esquerda em uma luz de farol que já estava verde há algum tempo. Esse foi o meu dia de sorte, pensei. Então, em um instante, eu fui. Imediatamente, eu me encontrei em um lugar mais bonito que eu já tinha visto. Era um campo verde, com um verde que eu nunca tinha visto na minha vida. Tudo ali era mais vívido, as cores, a sensação, a emoção. Era maravilhoso e foi instantâneo. Não me recordo de ter passado por nenhum túnel, de ter passado por nenhuma luz. Me recordo simplesmente de avançar com o carro e imediatamente estar nesse lugar. Era como uma campina, um campo. Eu não via água, não via bichos, mas eu via simplesmente a relva. Era como se eu estivesse em uma linda campina, em um dia ensolarado, com o sol mais bonito e mais quente que eu já tinha sentido em toda a minha vida. Não pense que esse quente, esse calor, me atrapalhavam. Era muito acolhedor. E o mais interessante que eu preciso dividir com você é que eu não me senti confusa ou achei estranho sair do meu carro e imediatamente me encontrar nesse lugar. A sensação era de leveza, paz e amor. Mas eram sentimentos que eu nunca sequer experimentei na minha vida até esse momento. Meu avô, uma pessoa que eu tinha conhecido em uma vida anterior, e um guardião estavam vindo ao meu encontro. É interessante. O meu avô eu reconheci. Essa pessoa que eu tinha conhecido em uma vida anterior, essa informação simplesmente brotou na minha mente. Eu já sabia que era uma pessoa de outras vidas e que era muito próxima a mim e que também emanava um amor sem igual. E essa terceira pessoa eu também soube imediatamente e instantaneamente que era o meu guardião e que ele estava ali para me ajudar. Me deixei ser envolvida por eles em um sentimento de felicidade, saudade e amor que eu jamais experimentei na minha vida. Eles me contaram sobre o acidente, me levaram até o local, mostraram que era minha hora de voltar para casa e que a minha jornada tinha terminado. Aquele amor era irresistível. A felicidade daquele lugar era maravilhoso. Eram muito convidativos e eu me senti envolta. Quando eu digo que eles me contaram sobre o meu acidente, é porque eu questionei mentalmente. Aliás, tudo naquele lugar era mental. Eu simplesmente pensava e eu já tinha a resposta.
e eu conseguia sentir o sentimento de cada um deles. E era só amor, verdade e paz que emanavam para mim. Quando eles foram me falar do acidente, eles me mostraram o local, me mostraram o carro, não vi em momento nenhum o meu corpo ou os destroços. Mas eu vi que era algo muito grave, mas isso passou. Foi assim, toda a informação ao mesmo tempo. O amor irresistível era realmente convidativo. Eu podia me sentir ficando mais leve a cada momento, conforme não dá para falar de tempo, mas vou usar aqui apenas para que você consiga entender. Conforme o tempo ia passando, conforme eles iam me contando e mostrando os eventos, eu me sentia cada vez mais leve. De repente, um ataque de medo e pânico tomou conta de mim. E eu comecei a chorar. Não, eu não poderia estar morta. O que aconteceria com o meu filho? Ele tinha 7 meses. Ele nunca se lembraria de mim. O pai dele nem sabia como cuidar dele. Eu não queria que ele fosse criado pelos avós. Não, não, não. Isso não era a hora de ir. Eles estavam errados. E eu comecei a chorar. Instantaneamente, eles vieram, me abraçaram e emanavam uma energia, uma luz que mudava de cor. E eles me acalmaram. Mostraram para mim que o meu filho, a minha família inteira, ficaria bem depois da minha morte. A minha mãe ia se apoiar na minha avó. Levaria tempo, mas ela se curaria. O meu marido ficaria triste e solitário por um tempo, mas ele também se curaria. E, futuramente, encontraria o amor mais uma vez. Eles me explicaram, naquele abraço, mentalmente, é estranho dizer isso, mas eu simplesmente sentia tudo isso. Então, era uma verdade absoluta. Aquele sentimento era colocado dentro do meu coração. Novamente, coração estou usando só para que você possa entender, porque eu não percebia que tinha um coração, não como aqui na Terra. Bom, eles me explicaram que a morte faz parte das lições que devemos aprender na Terra. E a minha morte foi uma lição importante, não para mim, mas para aqueles envolvidos na minha vida. Descobri que a morte é sempre uma lição para quem fica. Eles precisam passar por isso, me foi falado. Faz parte do projeto de vida de cada um deles. E isso vai ajudá-los. Eu estava me sentindo mais leve o tempo todo. E aí, com toda aquela explicação de que todos ficariam bem, a minha mãe, o meu marido, eu fui entendendo e deixando novamente me envolver por aquele amor. E de repente, espere, meu filho, eu não poderia deixar o meu filho. Os bebês precisam de suas mamães. Eu precisava ser mãe, eu não podia o deixar. Novamente, aquelas 3 pessoas que me acompanhavam explicaram que o sentimento que eu tinha ainda era uma conexão com o meu lado humano e que isso ia passar e que eu me sentiria leve como ar. As palavras não fazem justiça aos sentimentos. Eles de fato me ajudaram a perder a minha humanidade. Os sentimentos eram tão grandes e pareciam me puxar cada vez mais forte. Ainda assim, a conexão com meu filho ainda era forte. Nós ficamos ali vagando naquele lindo lugar,
pelo que me pareceu uma eternidade. Discutimos sobre a minha vida, discutimos sobre religião, discutimos segredos de alma que, como humanos, devemos esquecer para que possamos prosperar na Terra. Todo esse tempo, que para mim pareceu uma eternidade, eu estava maravilhada. Algumas coisas eram exatamente como eu sempre sonhei que uma vida após a morte seria. Algumas coisas estavam erradas e lembro-me de pensar: uau! Onde estavam meus outros entes queridos? Quando eu poderia ver meus outros avós que haviam falecido? Todos esses questionamentos eu fui fazendo e recebendo respostas e respostas. Me lembro que eu era preenchida por um sentimento. Me foi explicado que cada pessoa, dependendo do tempo, da evolução, do que eles aprenderam aqui na Terra, eles estavam em um lugar diferente, que chegaria o tempo em que eu me encontraria com todos eles. Isso foi me preenchendo de amor e paz, e de vez em quando os pensamentos sobre o meu filho me deixavam pesada novamente. Era exatamente assim. Eu me sentia pesada. É como se o meu corpo se enchesse de matéria. E aí eu voltava a ter sentimentos de tristeza, medo e pânico. Eu não poderia suportar o pensamento de saber que o meu filho estava crescendo sem uma mãe. Isso me doía muito. Foi-me dito então que outra seria uma mãe no meu lugar. E aí eles me levaram até a vida de Jake. Ele estava lindo, era um menino bonito, tão feliz, mas eu ainda via e sentia um toque de tristeza que parecia perfurar a sua alma. E aí me foi dito que essa era a sua lição para enfrentar. Ele escolheu assim: eu vi uma nova mãe para Jake quando ele tinha cerca de 7 ou 8 anos. Uma mulher bonita e de bom coração, e que definitivamente se importava com Jake e o tratava bem, mas ela tinha o seu próprio filho com seu marido viúvo, e o amor que ela demonstrava pelo próprio filho era diferente e desigual ao amor que ela mostrou para o meu filho, o seu enteado. Isso não é o que eu sonhei para Jake. Fiquei feliz pelo meu marido, ele estava bem, ele estava feliz. Estava tudo ok. E eu vi ainda uma menina que estava destinada a ser a minha filha no lugar de Jake. Mas antes da concepção, os planos mudaram e houve uma necessidade do espírito de Jake tomar o seu lugar. No momento em que me senti mais perto de aceitar a minha morte, eu passei por um ressurgimento de tristeza e dor. Era uma saudade do meu filho, da minha vida. Eu não poderia deixar o meu filho de lado. Aquele sentimento era muito profundo. Aquelas 3 almas que estavam comigo, ou guias, eles se esforçaram ao máximo. É inacreditável a quantidade de paciência e amor que exalavam para mim o tempo todo. Finalmente, a minha histeria foi acalmada por um espírito superior que parecia me envolver em amor. Ele simplesmente surgiu e eu senti imediatamente, eu já sabia, que ele era superior a todos nós. Ele emanava uma luz indescritível,
e uma luz que não doía ao olhar. E ele emanava amor. E ele instruiu mentalmente aos meus guias para me permitir voltar. Apesar dos meus apelos e do seu amor emanado, eu não deixava me envolver. Não é que eu não queria, entendam. Eu amei, eu me deixava envolver. Como disse anteriormente, parecia uma eternidade. Tudo era incrível e fazia sentido. Todas as coisas se encaixaram. Todos os eventos que eu passei e que aqui eu reclamei e achava difícil, naquele momento fez sentido para mim. Estava tudo maravilhoso, mas a sensação de deixar o meu filho me deixavam transformadas. Esse espírito que me pareceu superior pediu para que eles me permitissem voltar. Os três apelaram pedindo mais tempo para que eles pudessem me preparar. Eles foram informados de que nesse ponto que eu estava, o meu espírito não descansaria. A conexão da minha alma com a alma do meu filho era muito grande. Era melhor me deixar voltar, acalmar o meu espírito, aprender mais lições. Compreendi imediatamente que antes da minha descida, meus amigos, familiares, tinham aulas sendo adiadas, porque todos eles precisavam aprender com a minha morte. Mas eles teriam que aprender as lições resultantes da minha morte em algum momento mais tarde. Isso seria necessário. Arranjos foram feitos para quando, onde e como o meu espírito retornaria. E quais lições eu deveria ter. Sim, me recordo disso, de que fizemos ajustes ali todos juntos com esse espírito superior e novas lições eu escolhi para o meu caminho, uma vez que, até aquele momento, o meu trajeto já estava traçado. A partir daquele momento, daquele acidente, apenas os meus amigos e familiares e pessoas envolvidas diretamente comigo é que teriam as suas lições. Mas como eu decidi voltar e foi-me dada essa oportunidade, porque o meu espírito ali não ficaria em paz, então novas lições eu tive que escolher. Mas eu não me lembro dela. Algumas lições foram passadas. Bom, eu já sabia de uma coisa, que todas essas coisas aprendidas por mim do outro lado teriam que ser esquecidas, pois não era bom para minha alma saber quando eu iria morrer de novo. Ou então, como humana, eu me concentraria apenas nisso, especialmente quando a hora se aproximasse. Outras coisas me foi permitido lembrar, por exemplo, toda essa experiência e saber que eu vi lições, que eu discuti sobre coisas, apesar de não me lembrar com especificidade sobre essas coisas. A última coisa que eu me lembro foi ser levada de volta ao local do acidente. E pouco antes da minha descida me disseram que quando meus filhos fossem mais velhos, seria a hora de voltar para casa, para sempre. Eu aceitei imediatamente, mas então espere. O que qualifica o tempo como mais velho? Significa apenas alguns anos mais velhos, adolescentes? Eu vou viver para ver eles se casarem e terem seus próprios filhos? Este foi um aspecto difícil de se lidar imediatamente após o acidente. Por quê? Porque eu estava voltando quando fiz esse questionamento. E esse questionamento ficou vívido na minha mente. Eu não tive a resposta, mas eu tive a sensação de que eu teria que conviver com essa dúvida.
Eu tinha uma vida com meu filho novamente ao voltar. E eu gastei e estou gastando essa vida direito, porque eu não faço ideia de quanto tempo me resta. Disseram-me aqui na Terra, os meus amigos, parentes, médicos, socorristas, que eu tive sorte de sobreviver. Um grande caminhão utilitário passou por um sinal vermelho e atingiu o lado do motorista do meu pequeno carro. Apesar de usar cinto de segurança, os médicos disseram que eu não teria sobrevivido se não fosse pelo airbag. O primeiro ano após o acidente foi uma tentativa de viver do melhor jeito possível e de ser o mais feliz possível. Por mais extrema que fosse a dor que eu estava sentindo por causa de um osso fraturado. Os médicos disseram que a dor iria passar em um período de 6 a 12 meses. E assim foi. Ainda estou em período de recuperação. Ainda sinto dores, mas o que mais me dói é lembrar que todos eles vão ter que passar com a dor da minha morte e aprender com ela, porque eu sei que eu vou partir. Mas me alegra também saber que me foi passado que os meus filhos, então eu terei mais uma gravidez. E isso ainda não aconteceu.